Melhor el segundo tiempo que el primer tiempo, donde un primer tiempo donde o time estuvo muy apurado en el juego y el segundo tiempo tuvo más pausa y jugó mejor y tuvo chances más claras de ganar el juego. Creo que dio un paso importante hoy, a seguir melhorando. Boa noite, Sampaoli. Queria te perguntar o que você gostou mais da equipe, como é que você viu essa entrada do Vitor Hugo, um garoto que ainda não tinha sido titular contigo, e do Matheus Cunha também, se é uma decisão para mantê-lo no time titular, já que ele entrou bem jogando com os pés, como o Santos também faz bem com segurança, ou se você ainda pode avaliar a questão do gol. Obrigado, boa noite. No, lo de goleiro tiene que ver con que Santos tuvo una lesión en la cabeza en el juego paranaense y lamentablemente hoy no podía jugar. Con el tema de quién me preguntó más. Víctor Hugo. Víctor Hugo hizo un gran juego hoy sí, y le dio mucho volumen a la mitad de la cancha y eso ayudó a Timmy. Eu creo muito em esse garoto porque tem muita condição. Jorge Sampaoli, aqui, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Eu queria que você falasse primeiro sobre o Pedro, se tem alguma atualização do que aconteceu com ele, se tem a previsão de quanto tempo vai ficar fora, se é uma preocupação aí para você. E queria que você falasse também sobre como você tem visto essa mescla, né? As pessoas cobram muito aqui no Flamengo a participação dos jogadores da base formados em casa. Hoje, mais jogadores da base foram colocados em campo. Eu imagino que você esteja conhecendo um pouco mais esses jogadores agora. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você trabalha isso e como é que você está planejando essa mescla no Flamengo. Com respeito a Pedro, eu não sei ainda a importância da lesão, sinceramente. Os próximos dias tendremos algo más certo. Con respecto a los jóvenes de la base o de los clubes, tienen mucho futuro. O presente de los clubes con algo de inestabilidad hoy sí. Entonces, que protagonicen el nos da frescura y a la vez también nos dan más variantes. Son Timmy que está tentando buscar uma ideia. Jorge, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a partida do Wesley. Num determinado momento, ainda no primeiro tempo, eu vi o senhor chamá-lo à beira do campo. Me pareceu que você estava pedindo alguma coisa para ele, não sei se para levantar mais a cabeça na hora de tentar aquele passe por dentro, que ele acabou errando por algumas vezes. Então, queria que você me falasse um pouco mais sobre esse processo de evolução do Wesley. É um garoto que ainda está em transição para os profissionais. Como é que tem sido isso no dia a dia? Obrigado. Wesley tem tanta condição, pero en el último tercio joga igual que en el tercio medio. Entonces, tiene tanta ventaja muchas veces que deberían concretarse en situación de remate de un compañero. Está evoluyendo, está creciendo, normal. Hoy sí, o Flamengo jugaron muchos jóvenes que tendrán que evoluir muy rápido para intentar competir y para jugar no time. Falei que se tranquilice, que se acelere cuando tenga que acelere para atacar, mas cuando tenga que jugar, que se calme, hace todo muy rápido. Boa noite, Sampaoli. Queria que você falasse hoje especificamente sobre um jogador, o Bruno Henrique, depois de 10 meses voltou a jogar. Você até tentou trabalhar com ele na Argentina, contra o Racing. Hoje ele entrou até de forma antecipada no lugar do Pedro, que sentiu. Mas chegou a dar algumas arrancadas que o consagraram. Como é que é ver a evolução do Bruno Henrique e trabalhar com ele?
una evolución normal. Él está ainda longe de su mejor condición, él le sabe. Y es una progresión. O time ten muchos jugadores que tienen que evoluir y voltar a su mejor versión. Por eso intentamos un poco tiempo de trabajo potenciar mucho a él y a muchos jugadores como él para que o Flamengo tenga maior nível competitivo. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. Você falou na última partida que o time vinha taticamente dominando o jogo, na derrota para o Atlético Paranaense, que faltou, né, o acerto nas decisões, tanto defensivas quanto ofensivas. Queria que você fizesse uma análise específica desse comportamento dos jogadores na partida de hoje e a importância dessa vitória justamente para que o time recobre a confiança que você também destacou na última partida. Sinceramente, o jogo de Paranaense se perdió por detalles o por acciones. Eu considero ese jogo muito bom para a gente, aunque el time perdió, entonces es difícil destacar eso. Hoy el equipo tuvo un primer tiempo de mucha aceleración innecesariamente y puso al partido a correr, entonces no es lo mejor para nosotros. Al segundo tiempo, o time se juntó, no hubo transiciones, o dominó todo el segundo tiempo con mucha amplitud y podía haber ganado por mucho más goles. Pero creo que en este proceso la posibilidad que tiene Otimi de ser competitivo es un modo de consolidación colectivo. Y en ese camino estamos. Aunque todavía estamos longe de una realidad concreta. Boa noite, Sampaoli, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Sábado, seu time enfrenta o Bahia fora de casa e terça tem o Fluminense aqui no Maracanã. O Fluminense hoje é tido como a equipe que joga o melhor futebol do Brasil. Já olhando para o jogo de terça, qual será o seu planejamento para o jogo contra o Bahia no sábado? Lo complicado es la secuencia de juegos tan seguido con gente que tiene poco tiempo de recuperación, con una preparación en la cual yo no estuve y que para lo que yo pienso de fútbol el equipo todavía no encontró forma física, técnica, volitiva. Entonces hay que pensar bien los dos juegos porque indudablemente Otimi se desgasta cada juego y le cuesta sostener. Entonces tenemos que evaluar bien a mañana y sexta para ver qué jugador está mejor para jugar sábado sin que se deteriore, para jugar un partido importante contra un equipo, como usted dice, que es uno de los mejores de Brasil. Jorge, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho. O Flamengo é um clube, um time que cria muitas oportunidades, chega muito perto do gol, mas que talvez faça poucos gols em relação à quantidade de situações criadas. Pienso lo mismo que usted. Por eso a veces cuesta mucho entender el por qué Otimi pierde juegos sin habiendo dominado tanto, inclusive hoy, que la diferencia podría haber sido mucho mayor. Pero bueno, esos momentos, cuando encontremos contundencia a relación de volumen, seremos mejores. Última pregunta. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Quería consultarle, ojalá la respuesta pudiera ser en español, quería consultarle por Eric Pulgar, lesionado a fines de febrero. Cuando usted llega, recién lo puede tener en consideración, lo lleva a la banca primero, ya vuelve a sumar ahora una nueva titularidad, sale aplaudido por la parcialidad de Flamengo. ¿Podría valorar este regreso de Eric Pulgar a las canchas y cómo lo ha visto en estos minutos que usted le ha dado?
fue muy importante para nosotros. Eric, la verdad que voltó de una lesión importante. Yo hacía mucho tiempo que no liaba a él, pero mas creo que os 3 jogos que ele jogou foi muito importante para o time. Eu penso que o sostén de o time hoje passou muito por Pulgar. Que agora é Eric. O Pulgar agora quer ser chamado de Eric. Então é Eric, tá certo. Então ele fala que o jogo passa muito pelo atleta. Eu acho que ele ganha essa titularidade. Ou para o André Kfouri, que vai dizer sempre que o São Paulo não tem os seus titulares, mas ele vai estar ali numa prateleira acima. Vai ser sempre escolhido primeiro pelo São Paulo, vamos dizer assim. Exato. Ele fala de pontos importantes, vocês inclusive gabaritaram, né? Porque ele falou contundência e ele falou também, André Kfouri, que a diferença de gols poderia ser muito maior do que o 2-0 que ele conquistou hoje nessa vitória em cima do Goiás. Mas ele fala também, e ele faz muitas críticas a jogadores individualmente. Ele não fala nome, logicamente, mas ele diz que os jogadores eles precisam melhorar, eles precisam voltar a ser jogadores que já foram em uma outra época. E ele tem razão, né? O Flamengo enfrenta esse problema. Parte física está muito clara, em que pese uma temporada que começou de uma maneira diferente porque tinha um Mundial a ser disputado. O Flamengo errou no seu planejamento, a gente já falou bastante sobre isso. Teve pouco tempo a comissão técnica anterior a essa para deixar o time em condições mínimas para disputar o Mundial e eventualmente chegar à final, que era o grande objetivo. Evidentemente isso não aconteceu, entre outras coisas, porque o planejamento foi mal feito. Hoje o Flamengo teve outro jogador machucado, né? O Pedro teve um problema recentemente, o de hoje é um novo problema. Fazia muito tempo que o Flamengo não iniciava uma temporada com tantas lesões e isso prejudicou o Renato Gaúcho, quando ele passou por lá, levando o Flamengo à final da Libertadores contra o Palmeiras, numa temporada também que muitos jogadores se machucaram, muitos demoraram tanto a voltar do departamento médico, se recolocar em forma. Principalmente o Arrascaeta, né? O que mais fez falta. E aí isso é uma coisa que precisa ser levada em conta na hora de analisar. Então eu acho que o período do Renato, tudo bem, estamos voltando aqui, né, no tempo, mas o período do Renato pode ser olhado de uma outra maneira. E agora o São Paulo está lidando com isso também, muitos jogadores machucados e na questão física, momento de forma, digamos. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Mengão. Vamos ficar de olho agora porque o Flamengo conseguiu essa grande vitória, saiu da zona de rebaixamento e agora é continuar crescendo, Nós vimos aí o técnico Sampaoli falando que hoje o Flamengo melhorou, mas precisa melhorar a pontaria, né? Marcar mais gols. Ele até falou que o Flamengo poderia ter ganho de muito mais, um placar mais elástico, mas o que ele falou que o importante hoje foi a vitória, o Flamengo ganhar e conseguir agora começar a embalar. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais vídeos aqui para você.